Hoje você conhecerá o caso de uma jovem que passou por poucas e boas para se livrar de uma crise de espirros. Essa crise durou 6 meses e provocou muitos desconfortos, principalmente dores nos músculos abdominais. E tudo começou quando ela tinha 17 anos e ficou internada por alguns dias em um hospital para fazer exames. E durante essa internação, alguns funcionários estavam pintando as paredes de uma área próxima ao seu quarto. E aconteceu que o cheiro da tinta fez com que ela espirrasse várias vezes durante aquele dia, mas as pessoas imaginaram que seria apenas uma crise alérgica passageira. No dia seguinte, ela já havia completado os exames e voltou para casa. Mas os espirros não pararam, na verdade eles aumentaram. Mesmo assim, nos primeiros dias, todos imaginaram que seria uma situação temporária. O intervalo entre os espirros variava de poucos segundos a alguns minutos. E quando os pais perceberam que a crise não passava, resolveram retornar ao hospital para que alguma coisa fosse feita. Foi aí que ela foi examinada por especialistas em alergia, mas por alguma razão desconhecida, nada reduziu os espirros da moça. Após 6 meses de crise, eles tentaram combater os espirros com medicação controlada, mas também não adiantou. Deram inclusive um medicamento que fez com que ela dormisse por vários dias, mas ela voltou a espirrar logo depois que acordou. Aí resolveram apelar para a hipnose, mas os efeitos obtidos duraram apenas algumas horas. E diante de uma crise tão longa e aparentemente sem solução, os médicos resolveram tentar algumas pequenas cirurgias que incluíam enxertos em partes do nariz e das cavidades bucais, mas isso também não resolveu. E o caso começou a chamar a atenção de muitos profissionais, até que chegou um grupo de psicólogos analistas do comportamento para examinar a situação. Eles partiram da hipótese de que, por alguma razão desconhecida, a crise de espirros dessa jovem ficou sob controle operante, ou seja, estava sendo mantida pelas consequências que produzia. É difícil entender como o espirro, que é um comportamento reflexo, ficou sob controle operante, mas ainda assim valia a pena testar essa possibilidade. O primeiro passo foi investigar como essa crise de espirro se relacionava funcionalmente com algumas variáveis do contexto. Nos antecedentes, temos alguma estimulação não especificada que irritava o nariz e também o fato de a moça estar na presença de outras pessoas. No comportamento, podemos colocar a resposta reflexa de espirrar, que estaria, por alguma razão desconhecida, sobreposta com uma possível resposta operante de espirrar. Nas consequências, é possível colocar a sensação potencialmente prazerosa de alívio fisiológico que é naturalmente promovida pelo espirro. Outra consequência era uma maior visibilidade social, já que o seu caso chamou a atenção de muitos profissionais. Por fim, os cuidados e a preocupação dos pais. A estratégia envolvia a modificação das variáveis diante das quais o suposto espirro operante ocorria. Os analistas do comportamento pensaram em várias possibilidades de intervenção, mas a maioria não era viável devido às características do caso. Foi aí que resolveram acrescentar mais um elemento nas consequências do comportamento. Esse elemento seria um choque elétrico de pouca voltagem, mas suficiente para promover algum desconforto. Para isso, eles conectaram um microfone no pescoço da garota e esse microfone acionava um dispositivo que liberava um choque no antebraço dela a cada espirro que ela soltava. E ela deveria ficar com esse aparelho 24 horas por dia. Durante a intervenção, as consequências do comportamento eram a sensação potencialmente prazerosa de alívio fisiológico, a maior visibilidade social, cuidados dos pais e um choque elétrico no antebraço com voltagem suficiente apenas para produzir um desconforto. Esse procedimento é tecnicamente conhecido como punição, que é o processo em que um comportamento diminui de frequência após ser seguido por uma consequência aversiva. A consequência aversiva nesse caso era o choque elétrico e aí a intervenção começou. Após 6 horas levando choques a cada espirro, eles começaram a reduzir de frequência significativamente. E esse fato corroborou a hipótese de que existia uma resposta operante envolvida na ocorrência dos espirros, pois os choques não teriam reduzido nada se ali não existisse alguma resposta operante. E 2 dias depois, ela recebeu alta do hospital, pois estava espirrando poucas vezes, mas continuou usando o aparelho por mais algum tempo só para garantir. Algumas semanas depois, o aparelho não era mais necessário e nunca mais ouviram falar que aquela moça teve novamente crises de espirros. Essa crise, que já durava 6 meses, terminou com algumas semanas de intervenção, que foi descrita no artigo Controle Aversivo Farádico na Prática Clínica de M. Kirchner, que foi compilado no livro Modificação do Comportamento na Clínica Psicológica de Charles Neuringer. Essa talvez tenha sido uma das crises de espirros mais longas de que se tem registro. E por mais engraçada que essa situação possa parecer, crises como essa podem ser perigosas. Em 2014, um rapaz britânico morreu devido a um AVC que teria sido causado por uma crise de espirros. E essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Deixe um like, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe. Obrigado pela sua visualização e até a próxima.